Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para entender como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai direto para o Mato Grosso, vamos falar com o Silvésio de Oliveira, que é produtor rural lá em Itapurá, e vamos entender um pouquinho como que está então a colheita da soja por lá, como que foi o desenvolvimento dessa safra. Seja muito bem-vindo, Silvésio. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos aí que acompanham Notícias Agrícolas. Silvésio, me diga uma coisa, a colheita por aí já teve início e já está com um certo ritmo. Isso. A colheita se iniciou ainda mês de dezembro, né? Umas áreas bastante antecipadas, né? Plantio cedo, que nós tivemos uma umidade boa, chuvas boas em setembro, né? E aí houve início do plantio relativamente cedo esse ano, né? E essas colheitas. E agora começa a assim, intensivar a colheita, né? Todos os produtores hoje estão com as colheitadeiras na lavoura, né? Digamos assim, eu acho que todos 100%. E quantos por cento de área já foi colhida aí no município de Itapurá? Mais ou menos. Eu acredito que Itapurá hoje tem aí em torno aí já dos 30% colhido, 25 a 30% colhido aí já foram colhidas, né? E esse ritmo de colheita, ele está dentro do esperado? O clima está colaborando para essa colheita? Normalmente, assim, varia de um ano para o outro, né? É questão do plantio mesmo, né? Mas tá dentro do normal, né? E agora a gente está, quando está indo para o forte da colheita, né? Bastante chuva, né? A gente está com bastante chuva praticamente todos os dias. Então, está surgindo dificuldade na colheita agora, já soja, produtores relatando já soja variado, né, e tal, na colheita, e já com dificuldade para colher com excesso de chuva. Ou seja, essas chuvas chegaram tarde demais aí em Itapurá? Chegaram tarde, devia ter repartido com outubro, novembro e dezembro, né, e aí veio só final de dezembro e janeiro, agora está chovendo bastante, né, então assim, é uma pena, deveria ter repartido um pouco. E, Silvésio, me conta uma coisa, vocês estão colhendo, né? Tem essa questão das chuvas. Essas chuvas, elas estão atrapalhando a questão da entrada dos maquinários nas lavouras, ou elas também estão, assim, a ponto de prejudicar os grãos que já estão prontos para colheita, como, por exemplo, grão ardido? O que está acontecendo por aí? Sim, já começa a ter problema de soja variada, né? Por excesso de umidade, excesso de chuva, né? Então começa a ter já. E aí o produtor que não tem um armazém próprio, ele acaba tendo isso descontado na hora da classificação na trading, né? E então aí é mais um prejuízo, além da baixa produtividade por conta da seca, né? Que tudo que está sendo colhido veio colhido até agora, ou maior parte já veio com produtividade bastante baixas, né, por conta da falta de chuva no ciclo vegetativo e no enchimento de grão, né, da planta. E agora, com excesso de chuva, aí é avariado. Então, assim, um prejuízo, mais um prejuízo, né? Então, assim, já tá, o excesso de chuva agora na colheita já está causando prejuízo com soja variada. E aí, com essas chuvas, também se soma a esse prejuízo, a esse gasto a mais do produtor ter que gastar com um secador para esses grãos? Sim, quem tem secador também tem essa, mas ele tem a oportunidade, claro que se perde bastante, mas tem a oportunidade ainda, quando vem o soja melhor, no embarque de soja, fazer uma mesclagem, né? E que fique dentro do padrão, né? Dentro da tolerância para soja padrão e consegue vender. O problema é quando entrega diretamente na trade, você na hora da classificação, você deu 15% da variado, a partir de 8% desconta, né? Então são 7% de desconto já retirado do peso bruto da carga, né? Então, assim, o produtor perde, ele perde todo esse produto, a trade não compensa ele por isso, né? E aí, olhando para essa situação, Silvésio, pensando nesses 30% de área que já foi colhida em Itapurá e tendo essa amostragem, né, dessas áreas colhidas, quanta vai ser a média de produtividade olhando, por enquanto, para isso que já foi colhido, levando em conta essa questão dos grãos avariados, essa questão do baixo peso dos grãos por causa da questão da estiagem?
quanto que vocês projetam aí em sacas por hectare em média? Olha, eu acredito que as áreas colhidas hoje no município, aqui na região, ela está. Eu acredito que não fica. Eu acho que as áreas colhidas hoje, uma média entre 40 e 45 sacas de produtividade. Mais para 40 do que para 45, a média, eu acredito. A média final, como agora, as sojas que vão ser colhidas da agora para frente, são melhores, né? Sojas que pegaram mais chuva, acabou sendo melhores. Eu acredito que a gente fecha aí o final da colheita aí com 50 sacas, aí de média final no município, talvez 52, na melhor das hipóteses, né? Eu acho que essa seria a média aí do município. Minha média particular vai ser menor. E aí, olhando para esse cenário também, Silvésio, e pensando que o clima prejudicou essa questão da soja, que houve replantio, houve também um deslocamento da questão da janela de plantio do milho safrinha? Sim, houve, né? Porque assim, nós tivemos chuvas bastante regulares em mês de setembro para plantio de soja. Mas aí também assim, não era chuva muito regulares, né? Então assim, houve produtores que não receberam chuva para plantar, outros optaram em não plantar em setembro, né? Plantação mês de outubro. Então quem atrasou esse plantio para mês de outubro, ele teve dificuldade no plantio, né? Muitos tiveram replante também. Então houve um atraso do plantio de soja, né? Então assim, as produtividades de soja são melhores, mas consequentemente uma área de milho safrinha vai ser bem menor esse ano. Eu estimo que seja aí uns 25% menor área safrinha desse ano aqui, 2024, do que o 2023. E ainda pensando na soja, voltando um pouquinho, Silvésio, vendo essa colheita, vendo essa situação dos grãos, essa prospecção da média de produtividade, como é que estão as negociações por aí? O produtor ele tem travado alguma coisa de contratos antecipados, contratos futuros, perdão, pelo menos para cumprir algum compromisso financeiro ali no mês, ou o produtor ainda está ali na esperança, né, tentando ver se tem um repique nesses preços da soja? Na verdade, eu acredito assim, bastante, a venda futura, né, feita ano passado, ela aconteceu, todo produtor redia uma parte da produção, né? Porque no momento está muito difícil, né? Há quase inviável a venda, né? Ontem houve uma queda no mercado novamente, os preços aqui despencaram, baixaram bem de R$ 100 e então sem possibilidade de a gente conseguir vender nesse momento, né? Hoje, assim, hoje o mercado aqui, eu acredito que ele dê aí pouquinho, a livre aí, soja um pouquinho acima de R$ 90. Então, produtor, é impossível vender nesse preço, não tem como, né? Certo. Silvésio, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ok, obrigado, Célia, por essa oportunidade. Estamos à disposição. Tá aí, então, estivemos com o Silvésio de Oliveira, que é produtor rural lá em Itapurá, no Mato Grosso, nos contando como que está sendo o processo de colheita da soja. Em torno de 30% das áreas já foram colhidas lá no município, segundo ele. E agora que essas chuvas estão vindo com mais abundância e com mais frequência, né, durante a semana, segundo o Silvésio, que inclusive tem atrapalhado um pouco o processo de colheita. Segundo ele, seria o ideal que tivesse chovido de maneira mais dividida, mais parcelada, né, ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro. E ele explica o seguinte, que essas chuvas elas têm atrapalhado não só a entrada das máquinas no campo, mas também a questão da qualidade dos grãos que estão para ser colhidos. Então essa umidade já tem relatos de grãos ardidos, né? Além da questão de já ter uma baixa produtividade por causa dos pesos dos grãos, né? Que esses grãos que são da soja que foi plantada um pouco mais cedo, que sofreu um pouco mais com a seca e que não tiveram aquele enchimento de grãos por causa da falta de chuvas. Então a gente tem agora mais essa questão, né? A soja que está sendo colhida agora, então tem essa questão da umidade e que está causando avarias nos grãos e que isso, obviamente, causa descontos então ao produtor que já vai vender a soja e que já está com preços mais baixos ou que vai precisar usar um secador
para tirar um pouco da umidade desses grãos. E segundo o Silvésio, por enquanto, né, olhando para esses 30% de área que já foi colhida, a estimativa de média de produtividade está em torno das 40 sacas por hectare, perdão. Mas, segundo ele, só no final da colheita realmente que a gente vai ver qual vai ser essa situação, né? Tanto da questão da média de produtividade quanto a questão de grãos avariados, o que vai acontecer em relação a tudo isso. E em relação ao milho safrinha, segundo ele, como houve esse atraso na soja, houve um deslocamento também, vai haver um atraso no plantio do milho safrinha para muitos produtores e ele acredita que vai haver uma redução, inclusive, do plantio, das áreas de plantio de safrinha, entre 20% a 25%, porque vai ter produtor que não vai arriscar plantar fora da janela ideal. Mas eu encerro por aqui, perdão, mas daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.